Bem-vindos a mais um episódio do F Carreiras. Meu nome é Tainara e essa semana duas convidadas extremamente especiais para a FK Partners. A Mariana, que tá com a FK já há 15 anos e tá aqui para contar um pouco dessa história, desse desenvolvimento. E a Fernanda Hamelin, sócia fundadora da empresa, junto com o Clay Hamelin. E eles vão contar um pouquinho pra gente como foi o começo dessa escola que hoje é uma das maiores no mercado financeiro. Bem-vindas. E vamos lá. Muito obrigada. Obrigada, Thay. A ideia da FK começou em 2003. Eu e o meu marido, Clay, a gente se conheceu em Nova York. E a gente mudou para o Brasil para investir numa empresa de móveis. A gente tinha uma fábrica e a gente se sentiu meio fora do... A gente saiu do mercado financeiro de Nova York e veio para Londrina trabalhar com móveis. Aí eu falei, gente... Onde viemos parar? Depois de 1 ano e meio trabalhando com isso, a gente vendeu a empresa e eu estava na praia de férias, acho que estava grávida já da minha primeira filha, não, talvez. E o Clay falou, já tive uma ideia, por que a gente não faz um curso preparatório para o CFA? Aí eu falei, gente, de onde surgiu essa ideia? Porque eu tinha feito CFA e ele também, eu fiz o último ano do CFA aqui no Brasil, em 2003, tinha 10 pessoas na sala fazendo a prova, porque não tinha, nem existia o mercado de CFA. Tipo, acho que nível 1 devia ter 20 pessoas fazendo. E deve ser só você de mulher, com certeza. Era eu de mulher no nível 3, porque acho que ninguém nem sabia. Primeiro que já não tem muita mulher, não tinha, né? Há tanto tempo atrás, era a maioria homem. Aí, eu falei, mas a gente... O Clay falou, eu vou entrar em contato com a Kaplan, a gente pega o material, representa a Kaplan no Brasil e a gente vai dar o curso. Eu falei, gente, mas eu nunca dei aula, né? Tipo, aí eu e o Clay, a gente achou uns professores, de matérias que a gente não conseguia dar, derivativos, e a gente fazia curso em São Paulo durante o feriado, tipo finados, tipo 1 mês antes da prova. A gente ia de carro ou de ônibus para São Paulo. No começo eu tinha um bebê, a Emma tinha nascido em 2004, e levava uma babá para ficar com a Emma no quarto do hotel, e a gente dava o curso na sala de conferência do hotel. O curso durava 5 dias, e tinha 7 pessoas na sala. E aí as pessoas passavam no nível 1, aí precisava fazer um curso para o nível 2. E começou assim, mas a gente tinha número de alunos suficientes para cobrir o custo do hotel e de professor, e ficou assim, 1, 2 anos no começo. A gente trabalhava de graça. Só a FK, né? Que oferecia o CFA na época. Nem existia. Qual foi a razão de vocês terem deixado o mercado financeiro nos Estados Unidos, em Nova York, que eu acho que é o foco, Wall Street, é o foco do mercado financeiro estar lá? Por que vocês resolveram deixar isso para vir para o Brasil ter uma empresa de móveis? Qual que foi o... 11 de setembro de 2001 foi. Então, a gente estava em Nova York e a gente trabalhava na Reuters. E todo ano tinha uma conferência de tecnologia no World Trade Center. E eu e o Clay, a gente trabalhava numa área de risk management. E todo ano a gente estava lá. Aí... Teve uma reestruturação, meu chefe foi mandado embora, meu departamento sumiu, e eu e o Clay achamos outros empregos dentro da Reuters, e a gente passou a não fazer mais parte desse grupo. Mas naquele dia, 11 de setembro, foi a conferência, as pessoas que estavam com a gente era para estar lá, e um monte de gente que a gente conhecia morreu. Uau. Nossa. Aí, passou 1 ano, Nova York ficou assim, o mercado financeiro estava péssimo, o clima era assim, vai ter um atentado, aquela coisa de medo. Aí o meu irmão falou, olha, tem uma fábrica de móveis que tem uma carteira de clientes e tal, eles não têm dinheiro para pagar funcionário, estão falindo. Vocês querem investir? E aí o Clay, para morar no Brasil, ele achou o máximo a ideia, né? E eu queria morrer, porque eu não queria voltar para Londrina, de Nova York. Eu falei, gente, o que eu vou fazer lá? E a gente namorava na época. Eu falei, você quer ir para Londrina? A gente vai ter que casar, porque eu não vou voltar para Londrina solteira e... Aí ele falou, então vamos casar, vamos ter filho, vamos... E a gente começou, foi assim, uma aventura, mas a gente veio para ficar 2 anos. A gente ficou 12 anos.
Outro fato, acho que muito legal quando a gente escuta, a gente percebe que o CFA já é o topo da cadeia alimentar, digamos assim, das certificações financeiras. E a gente vê que a FK começou já no topo da cadeia e vocês fizeram a prova sem estar dentro do mercado, né? Sem a empresa ou vocês estarem em uma empresa que solicitava isso de vocês. Foi algo que vocês fizeram para se profissionalizar e ter isso no currículo, digamos assim. E assim surgiu as primeiras aulas da FK, no caso. Sempre penso, quando o Steve Jobs falava que você faz as coisas e os pontos se conectam, olhando... Quando você está fazendo, você não sabe por que você está fazendo, mas olhando para trás. Porque a gente realmente não precisava. O Clay fez o nível... Ele começou antes de mim, eu comecei a namorá-lo, ele estava no 3º, e eu falei, eu vou fazer o 1º. Como eu trabalhava em finanças, e eu fiz direito, trabalhei com marketing, eu não sabia finanças. Eu falei, eu vou fazer o nível 1, porque a pior coisa que vai acontecer, eu vou aprender finanças, entendeu? Mesmo se eu não passar. E aí eu passei. Aí eu falei, bom, passei, faz o nível 2. E foi de primeira ainda, passou de primeira. Foi. Mas eu estudei. Eu lembro, gente, é muito sacrifício fazer. A gente, assim, o auge da semana era sexta-feira à noite tomar uma cerveja, comer um hambúrguer, porque no dia seguinte a gente tinha simulado o dia inteiro. A gente estudava todo sábado, todo domingo. Era uma vida, assim... É um sacrifício de 4 meses, 5 meses e passa. Aí depois que passa, eu falo, gente, o que eu vou fazer? Eu tenho tanto tempo sobrando, porque aquilo preenchia tanto que depois ficava um vácuo, assim. Mas aí eu fui fazendo, fui passando, mas assim, não tinha porquê, porque inclusive o 3º ano eu estava em Londrina vendendo móvel, eu não precisava de CFA para nada, mas eu falei, agora eu vou acabar, e eu acabei, e aí no fim virou. É muito, muito bacana você falar isso, a gente teve um outro episódio 9, com a Melissa, que é uma das professoras da FK também, ela cita isso, que todo aprendizado que você tem na vida, independente... para que ele seja, né? Ela é formada em biologia, fez outra graduação em relações internacionais, pós-graduação em gastronomia, depois ela foi fazer um MBA e hoje ela trabalha para uma Big Four aqui no Brasil. E ela fala que, independente do que você faz, todo o conhecimento que você adquire durante a vida, ele vai ser útil em algum momento para você. Então, conhecimento acho que é a única riqueza, né? Que a gente nunca pode tirar de nenhuma pessoa. Então, exato. Fica aí a lição para quem tá com vontade de aprender, né? Vai atrás. E Mari, quando você entra nessa história, Mari, como que foi a sua entrada na FK? Você foi uma das primeiras funcionárias, correto? Da empresa? Na verdade, a primeira foi a Cris, né? Em 2004. 2004. Eu entrei em 2006. Eu entrei para fazer agenda de professores. A Fernanda ri porque não tem nada a ver comigo, né? Entrei para cuidar das agendas, porque, como a Fer falou, a FK começou em 2004 com o CFA. Quando eu entrei em 2006, começou o CFP. A Fernanda estava fazendo as apostilas do CFP, e aí a gente começou a oferecer o curso do CFP. Uhum. E aí só existia a Cris, e aí a demanda foi crescendo, ela precisava de mais uma pessoa para ajudar. E o engraçado é que eu nunca mandei currículo para FK. Como que foi isso? Eu sou formada em turismo, né? É você falando de que o conhecimento nunca é demais e que as coisas, igual a Fernanda falou, no fundo se encaixam. Uhum. Eu estava no segundo ano de faculdade, quando eu entrei na FK. Eu sempre gostei de falar com pessoas, de fazer evento, de ter contato com pessoas. Sempre gostei disso. Eu fiz turismo com ênfase em eventos porque era o que eu gostava de fazer. E um belo dia, eu coloquei o meu currículo na Cato. E aí a Cris viu o meu currículo, achou legal, eu nunca tinha trabalhado, e me ligou. Falou, olha, eu acho que você se encaixa aqui nesse perfil, mas na verdade a gente precisa de alguém para fazer a agenda dos professores. A gente agora começou com cursos in company. Primeira turma do CFP foi no HSBC, né? E aí eu que ajudei a montar essa agenda dos professores. E aí foi assim que eu comecei. Eu entrei em 2006, mas ajudando na parte de agenda, depois da agenda, impressão de material. Depois da impressão de material, veio o CAP Test, que agora é o estudar fora. Aí o Clay precisava de alguém para vendas. E aí o Clay e a Fer sentou comigo um dia e falou assim, Mari, você não tem perfil de agenda?
Acho que você tem um perfil um pouquinho diferente. Acho que você podia tentar começar a vender os cursos pra gente. Você achou? Eu falei, nossa. Não, você achou assim, você amou. Não, claro. Não, eu falei assim, glória a Deus, minhas preces foram ouvidas, porque eu não tava gostando nem um pouco. Não tava gostando do que eu tava fazendo. Você não gostava de ficar olhando pra planilha, assim, Não. ligando pro professor? Não gostava muito. E aí eu falei, graças a Deus, que agora eu não preciso mais mexer com planilha, porque não era muito o meu forte, realmente. E é engraçado pensar, né? Eu sempre falo que a Fernanda e o Clay, é engraçado isso, mas sabe os Simpsons? O desenho dos Simpsons, tipo assim, eles conseguem prever coisas, assim, né? Não conseguem? Consegue. A Fernanda e o Clay é tipo isso. Que eles olharam pra mim e eu falei, nossa, nunca ninguém percebeu isso em mim, né? E eu achei sensacional. E aí, desde então, trabalho com vendas aqui dentro, né? E todos os alunos da FK conhecem a Mariana. Exato. Muito bom, muito bom. É bacana porque a empresa, Fê, com quantos funcionários tinham no primeiro ano? Primeiros 2 anos de empresa? Só a Cris. Eu, a Cris e o Clay. Depois o Maurício, que era estagiário. Aí veio eu. Aí foi você. E hoje a gente tá com cerca de 63. 63 funcionários, né? É incrível. Uma dúvida que eu acho que também existe é como que surgiu a contratação dos primeiros professores? Como que vocês selecionaram essas pessoas que iam fazer parte do grupo? A gente tinha um sócio no início da FK, que era um amigo meu. O pai dele era ex-presidente do Banco Central. E ele fez GV, e ele trabalhava em banco, então ele tinha contatos no mercado financeiro. Então, mas no primeiro ano da FK ele já saiu. E ele a função dele era vendas, e eu e o Clay era conteúdo e entrega do curso. Mas aí já não deu certo de cara. Mas então a gente conheceu alguns, e uma vez que conhece alguns professores, tem sempre, eu trabalho com um cara que é economista, eu conheço. E aí começou. Mas a gente tinha pouco, professor. As coisas acontecem, é muito louco. Eu tava numa videolocadora aqui em Londrina, procurando um filme, assim, olhando, tipo, igual que você tá no mercado, que você fica olhando, assim, meio hipnotizado. E encontrei uma amiga minha de infância. E ela, você tá aqui? Mas eu moro em São Paulo e tal. Aí eu saí da locadora, aí eu falei, gente, acho que ela é advogada, e acho que o marido dela é advogado. Eu voltei pra lá dentro eu falei, escuta, eu preciso de um advogado para dar aula do CFP. Planejamento sucessório. O Luiz Felipe, que deu aula há anos, e foi um professor sensacional, mas foi assim, totalmente por acaso. Eu estava indo embora, eu voltei. Nossa. E acontece, as coisas acontecem. E hoje bacana botar o fato de que a maioria dos nossos professores são ex-alunos. Hoje, na FK, são pessoas que acabaram fazendo a certificação, passando, foram para o mercado financeiro e depois de um tempo voltaram agora para dar aula para novas turmas, novos cursos aqui dentro da FK. Então é uma história bem bacana que acabou acontecendo com o passar dos anos, né? Eu e o Clay, a gente foi para Blumenau em casamento de aluno. Tem aluno que vai para os Estados Unidos e para lá em casa. E tem, tipo assim, mas você lembra... O cara tinha, tipo, 20 anos quando estava estudando pro CFA. Hoje ele tem uma família com filho. É engraçado, assim, que a gente teve amigos que tinha um aluno que falava assim, gente, eu acabei de mudar de emprego, tô no terceiro nível do CFA, eu preciso de ajuda. Eu ia almoçar com ele para dar aula de ética, e aí o cara passou, mas assim, a gente fazia coisa que... a gente tem um professor que ele fez a gente dar o curso para ele online, que ele estava em São Paulo, a gente estava em Londrina, mas eu e o Clay, a gente tem um curso praticamente particular para ele, porque a gente tinha fechado o curso, aí um aluno desistiu, a gente falou, a gente não tem demanda, ele falou, não, agora você vai ter que dar o curso, agora. Eu falei, bom, então vamos negociar, a gente deu o curso, e hoje ele foi professor há muito tempo, Felipe Piton. Felipe Então Piton. tem um monte, assim, de história que... Fabiano Calil, que era lá no comecinho. CFP, era professor do CFP. E ficou um bom tempo também, né? Vários. Hoje a gente tem cerca de 70 para mais professores, acredito, cadastrados para mais, com a FK. Então, é muito legal ver também a paixão que os professores têm por estarem aqui, de poder voltar e estar aqui dentro da escola que colocou eles dentro do mercado financeiro, né?
Outra história legal que eu já escutei aqui na FK foi referente ao CGA, que me contaram da sua participação na criação da prova junto da Ambima. Essa história é muito legal, eu gosto de trazer à tona, porque principalmente se tratando de um, digamos, setor da economia bem masculino até hoje, né? Agora tá mudando um pouco esse cenário, a gente tem bastante mulheres aí frente a finanças pessoais ou até mercado de investimentos. A gente tem a Explica Ana, Ana Laura, né, do Explica Ana. Natália Cury, né, na parte de finanças pessoais. Mas essa história da Fernanda dentro da Ambima é muito, muito interessante. Conta pra gente como é que foi isso, Fê. Foi assim, a Ambima queria alguém com CFA para fazer o programa detalhado, trabalhar num projeto para definir o que um gestor precisaria saber para atuar no mercado. E o Clay me voluntariou. Me lembro. Ele achou que eu ia ser perfeita para esse cara. Tipo, eu já não tenho trabalho suficiente, acho que eu posso fazer uma consultoria mais de lado. Uma coisa. Aí, eu já trabalhava com educação, fazendo curso e tal, então foi uma coisa, para eles, acho que foi uma escolha fácil, porque qualquer pessoa que trabalhasse em banco, período integral, ia ser difícil de se dedicar o quanto precisaria para fazer isso acontecer. E aí eu fui para São Paulo, tinha um comitê de gestores, tinha um gestor de cada banco e a pessoa responsável na Ambima. E aí eu fui para a reunião para conhecer o comitê e começar o projeto. E eu estava sentada numa mesa de reunião, sei lá, uns 15 homens, e aí o meu chefe na Ambima me apresentou que eu ia fazer o projeto, que eu tinha o CFA, e as pessoas olharam para mim como se fosse um ET, assim, porque eles achavam que eu era uma secretária que estava anotando, tirando a ata. A mulher da ata. Nossa, essa aqui é a mulher da ata. Aí, assim, mudou totalmente na hora, assim, as pessoas tipo, ok, vou trabalhar com você então. Eu falei, sim. E foi muito legal, porque eu trabalhei 2 anos com essas pessoas, assim, 1 a 1, porque tinha um cara que era gestor de renda fixa, outro de renda variável, outro era de risco. Então, a gente definiu o programa, e aí eu fiz as 2 ou 3 primeiros CGAs, mas eu não podia dar treinamento nessa área, porque eu fazia prova. Exato. Deu muito trabalho, porque era uma prova de 120 questões, mas assim, de cada 3 questões que você faz, tipo, tem muita questão que fala, não, essa não ficou legal. Tá? Então, eu trabalho 3 vezes mais para você ter o número de questões que você precisa e validar, e etc. Mas, fora isso, a gente tinha CFP, FK, eu já estava, sei lá, grávida do meu 3º filho. Então, foi uma fase bem busy. Engraçado, a Fernanda falando isso, eu lembrei de uma coisa. A Fernanda falando, não, foi uma fase busy. Mas eu acho que foi uma fase busy desde quando você começou, se você parar pra pensar, né? Vocês começaram, você estava grávida da Emma. Aí depois veio o CFP, a gente abriu o escritório em São Paulo, você estava grávida da Nina. Aí veio o CGA, você estava grávida do Clay. Ao mesmo tempo, reformando construindo uma casa. Eu tinha 3 bebês, a FK, a Ambima e a construção da casa que a gente fez meio que então, sozinho. Mas pensa, desde o começo, né? Não, quando eu saí da Ambima parecia que eu estava de férias. Não, mas aí eu saí da Ambima porque os bancos falaram, eu quero treinar pessoas para fazer o CGA. Eu tenho um monte de gestor, eu preciso e não tenho uma escola que faça CGA. Aí eu fiquei de quarentena, né? Eu não podia, por 6 meses ou 1 ano, eu não podia dar o curso do CGA, porque eles estavam preocupados, sei lá, que a gente usar o conhecimento que eu tinha. Enfim, nunca, problema nenhum, mas eu tinha 6 meses para fazer todo o material do CGA, e aí a gente lançou o curso e deu tudo certo. E hoje vendemos o CGA. E agora temos a mudança do CGA. Muito bom. É legal escutar essas histórias, porque poucas pessoas acho que fazem aula com a gente hoje no nosso mundo aí de cerca de 15 mil alunos que já passaram, acho que na plataforma agora, né? Porque número total, acho que a gente já perdeu as contas. Mas pouca gente sabe que, basicamente, Fernanda criou a prova CGA lá nos primórdios. Um dos meus babies. Um dos babies da sócia fundadora da FK. E hoje a gente dá esse curso aqui dentro da escola também, né?
E bacana, Fernanda, você citar que você estava grávida, né? Durante esse tempo todo. Eu sempre estava grávida. Eu dava aula, eu ia pra São Paulo dar aula. E a Mari também é mãe, né, Mari? Você estava também na empresa, no seu processo de transformação, uma grande vendedora que é hoje, Mas também passou, foi mãe. Agora. Como que foi isso? Eu acho que é legal falar dessa história porque a gente já escutou algumas alunas, por exemplo, falarem que iam postergar a realização de uma certificação por medo de não dar conta por estarem grávidas ou por engravidarem. Então, às vezes, a menina acaba botando pra frente ou pausando determinados aspectos da vida por essa vontade de ser mãe, né, que algumas mulheres têm e acabam achando que vai interferir. Como foi a vida profissional de vocês nesse período? Teve grandes impactos? Qual que foi o processo, digamos assim? Eu acho que é muito mais fácil você ter algum projeto antes de ser... Depois que você é mãe, assim, postergar o estudo. Depois que você tem bebê, é muito difícil você estudar. 300 horas, Com sabe? certeza. Tipo, consome. Então, assim, eu não tinha filho, eu era solteira em Nova York. Então, assim, eu fazia o que eu queria com o meu tempo. Hoje, se eu fosse falar, eu vou fazer uma certificação que eu preciso estudar 300 horas. Esquece. É muito difícil. Eu quero só fazer um comentário. A Fernanda, ela fala como se fosse assim, né? Hoje, se eu fosse fazer... Desculpa, a Fernanda é responsável por criar todo o conteúdo das certificações que a gente tem hoje. Ela fala como se não estudasse. É engraçado. Isso aqui, hoje, Ou a pessoa... Se eu tivesse Ou como se ela não tivesse conseguido fazer, porque como eu falei pra você, desde o começo ela tava grávida, tá? Então ela teve um filho, depois teve outro. E nesses intervalos, criando o conteúdo de CFP, tava grávida da Nina. Eu lembro, quando eu tive a Nina, era uma sexta-feira, eu tava de 40 semanas grávida, eu tava fazendo material de seguros. Tava um calor, era 29 de setembro de 2006. E eu falava, ai, gente, eu não aguento mais esse calor, vou explodir com esse bebê que não nasce. Sexta-feira, fazendo material de seguros. E aí, eu lembro exatamente que eu falei assim, ai, gente, acho que desse final de semana, acho que não... E eu lembro de estar naquele escritório com aquele calor, com aquela barriga gigantesca, trabalhei até o último dia. Eu nunca tive licença maternidade, porque eu tinha filha assim, no dia seguinte precisava na Polícia Federal assinar um papel da FK, não sei o que, era sempre tudo uma emergência, apagando incêndio, eu assim, acabando de sair do hospital, não conseguia nem andar, tinha que fazer, sei lá, sempre tinha alguma complicação. Ai, gente. Terminar conteúdo. E aí, no sábado de manhã, acordei, a Nina nasceu, aí eu falei, agora... Aí eu lembro, porque eu tava... CFP era minha vida. Fiquei acho que 1 ano fazendo conteúdo de CFP, porque eram 6 módulos, então, e tinha coisa que eu não sabia. Não, antigamente eram 4. Naquela época eram 4. Módulo 1, 2, 3, Sim. 4. Aí depois teve a mudança. Sim. Mais mudança que você fez. Aí... Não, mudança é constante. Mudança constante. Mas, ó, a Fernanda falando isso, eu vou lembrando das coisas, né? Porque no meio de tudo isso, aí a gente começou a vender estudar fora, o CAP Test, GMAT, GRE, Gente, eu SAT. fazia consultoria, eu O revisava a admissions. redação, eu fazia admissions de gente que ia fazer MBA fora. Então, é isso que eu vou lembrando, né? Porque eu lembro da Fernanda fazendo, e aí eu lembro que a gente vendia, daí tinha a parte de admissions, que a Feira ajudava, e aí a gente teve que contratar a Anne-Marie. Eu vendia, Você eu ia pra São vendia Paulo, também, né? eu ia pra São Paulo, no Itaú, eu fazia vendas. Porque Então, mas aí fora eu vendia à isso, tarde, dava aula à noite. Exato. E aí depois começou a vir os outros cursos, né? CNPI, Nossa. CEA. Aí eu lembro do PQO. Gente, CPA 10, CPA 20. CPA 10, 20. Então pensa, né? Vai ficando uma trilha enorme, tipo... Você E vai aí criando vai criando todo o monstro. conteúdo. É, um monstro. Que te engole. Muita coisa, né? E Mas é aí muito é bom. engraçado você pensar, né? A gente, quando a Fernanda e o Clay começaram, eram só a Cris. Aí depois eu. E aí foi indo... E aí foram abrindo as áreas, né? Porque antes não tinha área totalmente Não, a gente definida. fazia tudo. Era tudo. Também era pequeno. Exato. Aí E os foram escritórios abrindo. em São Paulo, gente, quando a gente alugou, porque assim, no começo a gente tinha dinheiro. Então, a gente dava aula no hotel, deixava o laptop lá no hotel, o professor ia lá e tal, mas não tinha ninguém em São Paulo. Não. E aí a gente abriu um era lá escritório no na Rua do Meliá. Rócio. É. Foi o primeiro escritório. Tinha 2 salinhas e a gente fazia aula nesse escritório. Aí foi crescendo, depois de lá a gente foi Foi pra para Fidêncio. Fidêncio. Uhum. Mas toda vez que abria o escritório era assim, tinha que fazer reforma, tinha que comprar móvel. Eu e o Clay, a gente ia para São Paulo
procurar planta, e a gente fazia tudo a gente, porque não tinha. Eu lembro que eu fui no primeiro, na Rodo Hostel, eu fui ajudar lá. Dar uma decorada. Dar uma decorada. Deixar um ambiente mais agradável. Exato. Inclusive, vou deixar meu pedido aqui a todos os alunos da época da Rua do Hostel. Quem tiver foto, manda pra gente. Gente. Porque é a curiosidade que todos os funcionários atuais da FK têm, porque poucas pessoas participaram dessa época, acredito. Além da Rodo Hostel, quem foi quando nós éramos... As aulas eram no Hotel Meliá, na Manuel Guedes. Manda pra lá gente. No Itaim Bibi. Quem publica. for de lá, daquela época, é legal também. É bacana caminhar com os professores lá na Fidência, ali na Faria Lima. Você vê caminhando, a cada 3 passos é alguém cumprimentando um professor da FK. Porque eu não sou de São Paulo. Quando eu comecei a trabalhar na FK, eu saía... E por acaso comentava assim, ali na região, nos bares da região, onde é que você trabalha? Eu trabalho na FK. Nossa, você trabalha na FK, tô fazendo curso lá, não sei o quê. E já vem outras pessoas, todo mundo acha que é um mercado financeiro, querendo ou não, é um mundo pequeno dentro de São Paulo, digamos assim, né? E é muito legal ver o reconhecimento, escutando a história da FK, ver o reconhecimento que tem hoje, a grandiosidade que se tornou a escola dentro de mercado financeiro, a parceria que a gente tem com todos os bancos hoje de dentro do mercado e ver também como as pessoas se desenvolveram dentro da empresa, né? É muito bacana ver como que esse crescimento surge para cada funcionário com a busca pelo conhecimento. Então, o mercado financeiro é tão grande que você não precisa estar necessariamente trabalhando dentro de um banco para pertencer a ele. Você pode estar do lado da educação. Fica aí uma dica de profissão. Aqueles que estão entrando nesse mercado. Você não precisa estar dentro do banco para estar dentro desse mercado, né? Você falando disso, tá? Eu acho que eu vou fazer uma pergunta pra Fer agora. Por favor. Que eu acho que ninguém sabe, eu acho que... não sei se ninguém sabe, mas é interessante. Da onde veio o nome? FK Partners. Não. As pessoas acham que é Fernanda e Clay. Era um grande mistério da FK Partners. Vocês não estão entendendo. Todos os funcionários, a gente, o que é FK, Fernanda e Clay, mas Clay é com C? Fernanda Por que e é o Clay K? parceiro? O que é? Né? Como surgiu? Vai, pra quem não sabe, gente, é Financial Knowledge Partners. Como que surgiu esse nome, Fê? Gente, a gente foi escrevendo, né? A gente falou, partners é legal, porque é parceria e tal. E a gente tinha algumas opções, eu não lembro quais eram, mas falei, Financial Knowledge, porque não era uma certificação, na verdade, a gente não tinha muita visão que a gente ia ser o que a gente é. A gente começou com CFA, achando, não, CFA pode crescer. E aí... Pode crescer. Pode crescer. Hoje tem uma lista gigante de cursos. O que explodiu, eu acho que o que alavancou a FK foi o CFP. Porque a gente tinha um mercado de CFA era muito maior do que o CFA. Sim. E foi uma novidade, então a área de private e todo mundo... Os bancos tinham que ter um número mínimo de pessoas com CFP, então virou uma febre. Mas Financial Knowledge foi... sei lá, a gente fazendo um brainstorming, sei lá, tomando cerveja com papel, escrevendo e ficou FK. Pra quem não sabe, é o grande mistério da FK, que todo funcionário quando entra fica na dúvida e fica com vergonha de perguntar. Então, depois de um tempo, a gente vai descobrindo como é que fica, né? Pra quem não sabe também, a gente vai conversando e esquece de explicar, né? A FK, ela tem um escritório em São Paulo, foi fundada em Londrina, né? Tem um escritório em São Paulo hoje e as escolas que a maioria... As salas de aula que todos os alunos basicamente conhecem lá em São Paulo, na Fidêncio Ramos, né? Mas tudo se iniciou em uma pequena sala da casa da Fernanda em Londrina, né, Fê? A gente tem... Acho que se conseguisse, a gente bota na tela. Bota na tela, produção. Eu sentava de um lado e o Clay na minha frente. E assim, essa coisa de partners, eu falo, gente, eu conheci o Clay trabalhando. Então a gente era, tipo, amigo. A gente foi coworker. Mas eu falei pra ele, eu sou coworker dele... Há tipo, 22 anos, sei lá, entendeu? Então, a nossa relação, antes de namorar e casar, era profissional. E a gente trabalha juntos desde a Reuters. A gente abriu a empresa e a gente trabalha juntos desde sempre. Então, é uma parceria em vários aspectos. Uma coisa interessante, a gente sempre pergunta durante os podcasts, e é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Então, Mari, você é formada em turismo, correto? Exato. Fernanda? Direito. Em direito, né? Então, olha aí, gente, não precisa necessariamente você
entrar nesse mundo. E pelo que a gente tá percebendo, na verdade, a maioria das pessoas não entra no mercado financeiro sabendo que iria para o mercado financeiro. Se inicia em alguma ponta e acaba se descobrindo, então... Mesmo não porque... sabia mexer na HP. Eu falei, como é que eu vou vender? Né? Não sei mexer na HP. Eu também não sabia. Eu aprendi para fazer o CPI. Não. Mentira. E ó, Juro? na época... Eu fui na aula de como usar HP antes do CFA. Matemática financeira. Então, hoje eu sei, você vê como são as coisas. É traumatizante, é traumatizante. E na época que o CFP eram 4 módulos, eu fiz o módulo 1, você lembra? Lembro. Não passei por 3 questões. Olá. Mas olha, hoje o módulo 1 é o módulo 2, né? Mas eu fiz. E olha que, né, eu fiz formada em turismo, é o que você falou, não tem... Não tem segredo. Não tem segredo. Eu sou formada Aluno em... nosso, é só estudar que você consegue. Eu não sou do mercado financeiro, me formei em administração pública. Comecei a trabalhar na FK como analista. Hoje eu tô como Product Owner de um produto de finanças pessoais. Fiz a CPA 10 sem saber o que era DI. Não sabia fazer 1 mais 1 na calculadora financeira. E hoje estamos aí. Fiz a prova do CE também. Fiquei naquele 1%. Naquele famoso 1% que dói na alma. Isso. Mas, né? Então fica aí, gente. Você não precisa ter domínio da arte das finanças para começar a fazer. Ter vontade, né, Fê? Gente, quando eu entrei na Reuters, eu entrei para fazer marketing de um software que fazia gestão de risco financeiro. Primeira reunião que eu fui, as pessoas falavam assim, bonds, não sei o quê, um monte de palavras. Eu falei, gente, eu não tenho ideia, estou falando grego. Eu não sabia nada de finanças. A terminologia. E ele calculava VaR, calculava yield to maturity. Eu falava, gente, eu não estou entendendo nada. Eu falei, vou ter que estudar finanças. Como eu vou vender um negócio que eu não sei nem o que eles estão falando? Aí eu falei, ou eu vou afundar ou eu vou nadar. Mas algo vai ter que acontecer. Ruim não vai dar. Aí eu comecei a estudar. Eu já comecei assim. Vou fazer o CFA. Eu não sabia nem usar HP. Detalhe, ela já começou assim, vou fazer o CFA. Não, a pessoa... Cara, eu vou fazer uma CPA 10. Não, a Fernanda, ela já vou fazer um CFA. Porque que é já pra começar ali, entendeu? Não, eu trabalhava com pessoas que trabalharam no pregão da Chicago Stock Exchange. Então, os caras me explicavam de derivativos, assim, faziam uns gráficos. E assim, você aconteceu... Eu falei, querido, rewind, porque eu não entendi nada que você falou de opções, de gráfico, que tá in the money, out of the money. Eu falei, mas eu trabalhava com tanta gente que sabia finanças. Eu falei, eu vou aprender. Comprei o livro da Kaplan, falei, agora ou eu nado. Vai ou racha. Graças a Deus eu fui. Exato. Sem medo. Porque, gente, eu não tinha background de finanças, eu não sabia usar HP. Mas se você coloca na sua cabeça e fala, gente, eu quero aprender isso... Hoje, então, com internet, com tudo virtual, muito mais basta fácil. querer. Exato. Eu acho que é o posicionamento nesse mercado, né? A forma como você se posiciona frente às dificuldades que você vai encontrar. Porque, assim, mercado financeiro, todo mundo sabe, é dinâmico, é competitivo. Se você não se posiciona, não vai atrás, e você vai ficar parado. Você vai estagnar. Não tem como. E eu tenho mais uma coisa engraçada. Quando eu entrevistei na Reuters, Tava eu e mais uma menina. E eles falaram... A gente vai ficar com ela. Te recusaram, Fer? Me recusaram. Porque eu sabia marketing e ela sabia finanças. Entendeu? Mas eles achavam que finanças era mais importante do que o marketing. Naquele momento. E aí, na entrevista, eu falei pro o cara que estava me entrevistando, eu falei, escuta, você não precisa saber fazer um carro para vender um carro. Entendeu? Tipo, eu fui meio... agressiva na entrevista, vendendo o meu peixe, né? Você fez o seu marketing. Eu falei e tal. E aí, eles falaram, passou 2 dias, eles me ligaram pra saber se eu ainda queria o emprego. Agora, eu falei, já que eles não me quiseram uma vez, agora eu vou falar, bom, agora vai, eles estão me querendo. Então, agora é eu que mando. Do jeito que eu quero. Agora, do jeito que eu quero. Mas assim, o meu ponto dessa história é o seguinte, eu não sabia, isso era obviamente um problema na minha contratação, porque eu não sabia finanças, eu vou vender um produto de finanças para banco. Mas eu falei, eu sei outra coisa, e eu vou aprender finanças, mas como você se posiciona, entendeu? Eu falei, eu vou aprender. E eu fui promovida. Aprendeu. E é CFA, e criou o conteúdo de CFP e de CGA. Mas na época eu tinha na 23, época, eu não exato. sabia nada. É. Mas você tem que ter vontade e sem preguiça, porque é um sacrifício. Mariana,
como fez também, acho que por um período de tempo aí na FK, a parte do RH, a Fernanda pela contratação que a gente fez nesse decorrer de ano, conforme as equipes foram crescendo, né? Essa qualidade, esse mostrar a vontade de aprender, acho que hoje, num currículo, num profissional, é algo excepcional, né? Eu acho que é importante. Bom, a FK tem um DNA que é meu e do Clay, e nós somos, a gente fala em inglês type A, que é pessoas que fazem acontecer, que vão atrás, que, tipo, tudo é pra ontem. Então, assim, a gente procura pessoas com essa. É difícil você trabalhar com pessoas que sejam muito diferentes, assim, nesse sentido, mais acomodadas, mas a gente, eu acho que na maior parte dos funcionários da FK tem essa coisa, tipo, sem preguiça, se eu precisar ficar até às 11 eu fico, e é isso que a gente procura, pessoas com essa característica de, tipo, vou atrás e vou fazer. Não esperar acontecer, né? Que é um valor-chave, que é a produtividade. Exato, era isso que eu ia dizer agora. Você tem que pensar muito, eu sou proativa, eu vou atrás antes daquele problema acontecer. Vou lá, vou resolver, pronto, acabou. E é isso. É muito mais interessante ter isso do que o próprio currículo que você falou, né? Tá lá escrito, eu sou formada em ADM, tenho isso, pós-graduação em tal coisa, mas na prática não tem a característica que a Fernanda comentou. E na hora de uma contratação, se você vê o brilho no olho da pessoa, você fala assim, eu quero essa pessoa, ela pode nem ter a faculdade tal, mas é o posicionamento e... o entusiasmo. Exato, isso o jeito que ela responde, Exato. O jeito que ela fala, você consegue perceber, sentir esse feeling, né? Exatamente. Muito bom, gente. Bom, encerrando aqui também esse episódio, eu quero pedir para vocês deixarem essa mensagem final aí de grande parte da história da FK tá dentro de vocês duas, principalmente Fernanda aqui e a Mari, como sendo a nossa base, digamos assim, dos funcionários hoje. Quero que vocês deixem essa mensagem final aí, o que vocês gostariam de falar para o nosso público, para essas pessoas que estão querendo entrar no mercado, querem estudar, ou estão até criando seu negócio agora, né? O que vocês deixam aí de mensagem para quem está nos escutando? Eu sempre falo isso nas reuniões internas da FK e tal, eu falo que as pessoas falam assim, nossa, como assim você começou pelo CFA? Gente, a tua mente é o seu limite. Entendeu? Então, se você achar que, eu vou ter que fazer uma certificação mais fácil porque eu não vou conseguir, acho que você tem que pensar grande, você tem que pensar que você vai conseguir. Eu falei para milhares de alunos já, que o que define o teu sucesso de passar ou não no exame é quantas horas você vai estudar, é disciplina, não é QI. Então, é essa parte comportamental de se dedicar. E quantas ligações eu tive no decorrer da FK de gente que fala, professora, eu escutei o que você falou que se eu estudasse X horas eu ia passar e eu passei. Então, o segredo eu acho que é isso, é você colocar na tua cabeça que primeiro que você consegue, que você quer, porque é uma coisa difícil, se você não quiser, dificilmente você vai achar tempo para estudar. E uma vez que você determinou o que você vai fazer, faz a sua parte e tudo dá certo, porque eu falo, quem estuda e não passa, então quem que vai passar numa certificação, entendeu? Tipo, ninguém passaria. Então, é o comprometimento e é a ideia que você pode. Basta querer e se dedicar que as coisas acontecem. E é uma coisa que eu falo desde o começo da FK. E toda vez as pessoas falam, como você sabia? Eu falei, basta você fazer a sua parte. Exato. Entendeu? Não é uma coisa... Não é um bicho de sete cabeças. Você não tá indo construir foguete na NASA. Exatamente. Ou criar o Tesla. Você tem que aprender finanças, que não é uma coisa... né? Então, acredite que você pode, invista o tempo, que o resultado não tem como dar errado. Eu assino embaixo do que ela falou. O que mais posso agregar? Agrega, isso. Mariana, agrega, Mariana. O que eu vou agregar sucesso é algo que é só você correr atrás. Você vai conseguir passar na prova, ou seja, teu intuito da vida aí. Segue o que a Fernanda falou, que você vai ter sucesso. Muito bom, Mari. É isso. Bom, muito obrigada, então, gente. Encerramos agora mais um episódio da FK Partners pelo F Carreiras.
Quem não segue a gente ainda, entre nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, segue a gente no Instagram para ficarem ligados quando a gente tem novas turmas abertas e novos conteúdos relacionados ao mercado financeiro para todos vocês. Muito obrigada. Meu e-mail é mariana.adam@fkpartners.com. Só me mandar um e-mail, beleza? Vendas.